Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar da Polygon, que é mais conhecida como Matic. E é uma daquelas moedas que muitas pessoas me pediram, principalmente no Instagram e no Discord, também aqui no canal pediram bastante. Então está na hora de eu explicar um bocadinho o que é esta moeda, o que é esta rede, o que é que tenta fazer e até onde é que pode ir. Mas antes de começar, como sempre, duas coisas. Primeiro, isto não é qualquer tipo de aconselhamento financeiro, isto é só ciência de criptomoedas. E segundo, obrigado a todos que têm ajudado o canal a crescer. A comunidade portuguesa e a comunidade brasileira é cada vez maior. Obrigado a todos que estão a juntar no Discord, no Instagram. Muito obrigado pelo vosso apoio. E agora sim, Matic, bora lá. Criada por 3 informáticos indianos que faziam parte de uma grande rede de malta que gostava muito de bitcoins na Índia. É preciso ter uma coisa em conta. A Índia é dos países no mundo onde o hype das criptomoedas e principalmente das bitcoins foi maior. Foi mesmo muito, muito grande. Porquê? Porque são um país, primeiro, enorme, pois é um país muito virado para a programação. Na Índia, muita gente percebeu que, ok, eu posso realmente ganhar algum dinheiro com isto. Existe uma cultura de informática e de investimentos, e então estamos a falar de um povo que é bastante instruído de um ponto de vista financeiro, tendo em conta as capacidades económicas que tem, e então as bitcoins foram um grande boom por lá e depois aqui todas as criptomoedas. E a ideia da Matic nasce a partir da ideia da plasma, e plasma é um conceito criado pelo Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, e estes 3 engenheiros informáticos indianos, o que é que eles fazem? Eles pegam nessa ideia e criam a More Viable Plasma, ou MVP. E este projeto teve de tal maneira hype dentro da comunidade que a própria Binance decidiu investir forte e feio e financiar o projeto. E o conceito de plasma é basicamente criar cópias da blockchain central. Neste caso, o primeiro conceito era criar uma cópia da blockchain de Ethereum a partir de várias side chains. Em vez de ser uma blockchain, uma rede só principal, nós depois tínhamos aqui pequeninos chains que eram basicamente criados por cópias de snapshots da rede principal. E isto ia tirar muito peso à rede principal, ia aumentar a performance e ia facilitar algumas coisas. No entanto, Ethereum ainda está longe de alguns conceitos que são essenciais para isto, como por exemplo o Proof of Stake. E então a Matic chegou-se à frente. Então é preciso perceber que a forma como esta rede está preparada para trabalhar é dentro deste esquema. Nós temos a rede principal e temos então aqui as sidechains. E as sidechains são cópias por snapshots e são elas que fazem as coisas normais do dia-a-dia. São elas que fazem as validações, são elas que procuram os consensos para as transações todas e a rede principal apenas é chamada a intervir se as child chains não conseguirem resolver uma situação. Não existir consenso, existir ali alguma coisa que não está bem, só nessa altura é que a rede principal entra em cena. O que vai fazer com que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, tudo correr bem, as child chains tenham todo o trabalho para que a rede principal esteja muito mais liberta e não tenha bottlenecks, não esteja ali a tafolhar com N coisas para fazer ao mesmo tempo. Que é basicamente um dos grandes problemas de Ethereum. Ethereum é uma rede verdadeiramente gigante, mas não tem a capacidade para resolver todas as transações que tem. E com isto, na realidade, o que nós criamos com estas child chains é aquilo que se chama a segunda camada. E é uma segunda camada de segurança e uma segunda camada de performance. E esta segunda camada, esta Matic, digamos assim, está ligada à Ethereum, mas a cena fixe é que ela é de alguma forma agnóstica em relação à rede. É indiferente. Ela liga-se a qualquer uma. E isso é provavelmente o ponto mais alto de Matic. Porquê? Porque ela não é dependente de nenhuma. Se de repente Ethereum deixar de existir, vamos supor, ela pode ligar-se a outra qualquer. Para percebermos ainda melhor esta camada, as child chains, esta camada de Matic, ainda se divide em 3 subcamadas, digamos assim. Então, a primeira camada é onde está o staking, é onde estão as delegações, é onde está a parte dos smart contracts, é lá que eles ficam guardados. Essa é a primeira camada da Matic. A segunda camada é onde estão as validações. É aqui que são feitas as validações a cada 5 minutos. É como se tivessem os polícias aqui no meio, os validadores. E depois existe então uma terceira camada. E nessa terceira camada criam-se os blocos a cada 5 minutos. E então, na realidade, o que temos aqui é um Proof of Stake. Por isso, se tu ainda não estás bem familiarizado com isto, vê os meus vídeos a explicar a diferença entre Proof of Work, Proof of Stake, vê outros vídeos onde eu explico em Ethereum, em Cardano, em Polkadot, em Chainlink, como é que estas coisas funcionam para tu perceberes mais ou menos. Mas pronto, terceira camada é onde são criados os blocos. E então o que é que temos com isto? O que temos com isto é um resultado de performance e de segurança grande. Primeiro, a segurança por causa dos snapshots. E porquê?
Porque se alguma coisa correr mal em alguma das camadas ou até na chain principal, as child chains têm os snapshots. Agora, a cena interessante é a performance, porque cada child chain consegue criar uma performance até 7, 8, 9 mil transações por segundo. Mas a questão é que nós podemos ter várias child chains. O que quer dizer que, a nível de potencial de performance, a Matic é uma cena impressionante. Porque pode escalar isto para 10 vezes mais, para 100 vezes mais. Estão a perceber a ideia? É tudo uma questão depois de criar a arquitetura com mais child chains para que tudo funcione bem. E a partir daí a performance pode escalar de uma maneira que se torna o grande potencial desta rede. Com isto tudo e com toda esta arquitetura, o que é que temos? Temos fees super baratos. Só para vocês terem uma ideia, 1 milhão de transações com Matic custam $1 de fees. Não é nada. Mas e ok, o que é que a rede faz mais para além disto? Para além de dar segurança e dar performance, o que é que faz mais? Existem duas funcionalidades muito interessantes. Uma delas chama-se Dagger. E a Dagger não é mais do que um sistema de notificação do que está a acontecer na rede à qual a Matic está inserida. Neste caso, Ethereum. Em que vocês podem ter notificações sobre tudo e mais alguma coisa. Vocês podem receber uma notificação por e-mail de que, sei lá, que uma baleia de Ethereum vendeu isto e comprou aquilo, ou que o preço está a cair, ou que o preço está a subir. Vocês podem dizer que, ok, eu só quero olhar para aquela carteira e quero ser notificado quando aquela carteira vender. Existem tantas possibilidades para nós termos o controle da rede. E reparem, isto pode escalar para outras redes, pode escalar para Cardano, para Polkadot, para muitas outras redes, e também termos aí notificações. E tudo isto no mundo financeiro, malta, no mundo financeiro, informação em tempo real faz a diferença. A outra grande funcionalidade, lá está, é que vocês podem delegar e podem fazer staking. Portanto, a segunda grande funcionalidade é a carteira Matic. E não querendo aprofundar muito a carteira, há aqui algumas coisas que é preciso dizer. Primeiro, a nível de staking, são dos maiores rewards que há. 4, 5, 6, 7%, parece fixe. Matic pode dar mais, pode dar 8, 9, 10%, dependendo das situações. É muito, muito bom. Pode até dar mais do que isto, sinceramente. Depende de N fatores, mas os rewards de staking de Matic são impressionantes. Já houve casos de 20, 30, 40%. Uou! Cena também fixe é que para vocês fazerem staking de Matic só precisam de uma moeda. Outra cena fixe é que para vocês serem validadores só precisam de um computador perfeitamente normal e também só uma moeda. Precisam é de outra cena. É bons conhecimentos de programação para meterem o vosso computador a conseguir validar aquilo. Não é intuitivo, não é fácil, demora tempo. Se vocês não perceberem de programação, esqueçam. Pá, não vale a pena. Façam staking só. E agora que eu já expliquei aqui um bocadinho o que é a rede, o que é que ela pode fazer, onde é que ela se pode agarrar, digamos assim, e do que é que ela precisa, então agora vamos olhar para a parte mesmo da moeda. E olhando aqui para os gráficos da Bit2Me, o que é que eu consigo ver aqui com a Matic? Claramente ela começou por baixo, teve uma primeira subida em abril, o que é perfeitamente normal, até porque podemos ver aqui questões de volume por aí, e temos aqui uma grande subida no Satoshi. Ela vai subindo, depois acontece aqui a nova subida e depois as várias descidas. 1, 2, 3, 4. Estas descidas são perfeitamente normais nos últimos tempos, é o que tem acontecido. Eu antevejo que as descidas continuem a ser cada vez mais pequenas e que ela ganhe aqui um nível de resistência e de suporte que andará aqui por esta zona durante os próximos tempos para depois voltar a subir. Se sim, se não, é difícil, malta. Vai depender muito de algumas parcerias e também de algumas inovações que possam existir no futuro. Estamos a falar de uma moeda que tem 10 bilhões de máximo de supply, o que é bastante, é mesmo muito. Mas a verdade é que ao ter um volume definido, isto ajuda bastante. No entanto, é preciso perceber que só o ano passado foram criadas 2 bilhões de moedas, o que não ajudou, obviamente, à subida do preço ano passado. Então foi preciso esperar um bocadinho mais por este bull run que começou no fim do ano, para as coisas começarem a acontecer para o lado da Matic. Aproveito ainda para vos mostrar a nova funcionalidade aqui que a Bit2Me tem, que é o nosso parceiro aqui neste vídeo, é o Bit2Me Pay. E o Bit2Me Pay, imagina uma espécie de MBWay. Imagina uma espécie de MBWay, vocês podem transferir rapidamente e sem pagar nada. Por acaso o MBWay nem sempre acontece. O que temos aqui com este Bit2Me Pay é uma nova aplicação, vocês descarregam a app e sem qualquer tipo de fees, sem qualquer tipo de comissões, o que vocês têm é uma passagem rápida
Bué fácil e bastante segura, só precisam ter ou um número de telemóvel ou um e-mail e vocês podem mandar tanto criptos como euros para qualquer parte do mundo. E isto é muito fixe. Para vocês saberem melhor tudo aquilo que podem fazer com esta app, venham aqui, vejam, procurem um bocadinho. Eu já falei aqui noutros vídeos da Bit2Me, gosto principalmente da facilidade da aplicação, gosto da parte em que eles também nos ensinam com o Bit2Me Academy, acho que é uma das cenas mais fixe. E agora, este Bit2Me Pay, para mim, sinceramente, faz muito sentido, até porque a grande maioria destas aplicações de transferência imediata de dinheiro ou não funcionam para criptomoedas ou então têm sempre algum FII associado. E aqui não temos nada disso. E não se esqueçam, dentro de pouco tempo, também o cartão Mastercard do Bit2Me. E que também é muito fixe, porque uma vez mais, vocês têm, como podem ver aqui, até aqui pela imagem, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano e muitas outras. E uma vez mais, eu acho que isto é o futuro. É podermos também ter cartões para pagar com as nossas criptomoedas ou então ter aqui realmente uma aplicação, o Bit2Me Pay, onde eu posso transferir criptomoedas ou pagar com criptomoedas. Malta, para além disto tudo é preciso perceber ainda outras coisas, como por exemplo o grande momento que foi a Matic e a Chainlink a juntarem-se. Porque esta parceria e esta integração da Matic com a Chainlink é realmente muito interessante, mas há muita coisa que ainda falta concretizar. Mas tendo em conta que Chainlink aquilo que quer fazer é também ser uma ponte, digamos assim, entre as várias redes blockchains e no limite até com o mundo fora das redes blockchain, mas vocês podem ver o meu vídeo sobre Chainlink para perceber um bocadinho melhor, então aquilo que nós temos aqui é quase um ecossistema que será a ligação entre tudo aquilo que existe no mundo das criptomoedas. Principalmente porque, como eu disse, Matic é agnóstica em relação à rede na qual pode atuar. A seguir veio também a parceria com a Aave e essa também é muito boa e eu irei explorar isso num dos próximos vídeos. Para já é preciso perceber, no entanto, algumas questões. Primeiro, o número de investidores que a Matic tem e que são da Índia é demasiado grande. E quando eu digo demasiado grande, não é proporcional com o resto do mundo. O que eu quero dizer com isto? Que, tendo em conta algumas políticas do governo da Índia, onde às vezes as criptomoedas são permitidas e depois deixam de ser, e depois passam a ser, e depois deixam de ser, isto é um bocado instável, o que faz com que a Matic precise claramente de chegar a mais pessoas de todo o mundo para se tornar mais estável. E existe ainda uma outra questão, que tem a ver com o facto de o potencial da rede ser muito maior do que o atual tamanho da rede. A rede ainda não é assim tão grande, o número de validadores ainda não é assim tão grande e, uma vez mais, a grande maioria está na Índia, o que também não é muito agradável por causa daquilo que eu estava a dizer. É realmente uma rede ainda demasiado dependente só de um país. Há coisas que ainda têm que melhorar. Esta é claramente uma delas. Isto não retira minimamente potencial à rede, mas é preciso perceber até que ponto é que a Matic se torna numa rede muito mais universal ou não. E existe ainda mais uma coisa que é preciso resolver. Esta provavelmente é que ela tem que se resolver mesmo, que é o staking reward. Se nós fizermos contas, daqui a 5 anos já não vão existir. A questão é que os próprios criadores da rede já disseram que esperam que daqui a 5 anos a rede Matic seja tão grande que isso não seja um problema. E para isso, muitos acreditam que Matic se irá juntar daqui a muito pouco tempo a duas redes, Cardano e Polkadot. E isso sim seria o salto definitivo desta rede para estar junto não só de Ethereum, que é o grande monstro, digamos assim, dos smart contracts e das DEPs, mas para estar também junto de duas das redes com maior potencial para serem o grande futuro das criptomoedas e do blockchain, Cardano e Polkadot. E com estas duas redes, Matic torna-se não só essencial para o ecossistema das grandes criptomoedas mundiais, como também se torna num verdadeiro gigante. E então aí, provavelmente resolvemos o problema de daqui a 5 anos a rede não ter staking rewards. Malta, espero que vocês tenham gostado. Digam-me o que é que acham e digam-me se já investiram em Matic. Digam-me o que é que pensam do futuro, as vossas previsões a nível de preço. Comentem aí à vontade, não se esqueçam de juntar ao Discord e ao Instagram. Malta, grande abraço, muito obrigado. Até à próxima.